Ok. A partir de agora, nós estamos gravando a aula. A aula de hoje, nós vamos estar falando sobre matriz familiar. Aí nós vamos ver como é que funciona isso daí, quais são os pontos que acontecem, que pode desencadear para essas pessoas nos procurarem, para poder estar mexendo com isso, para estar trabalhando com isso. E o coach de relacionamento, o master coach de relacionamento, quando você pega, significa que você é coach e também na área de relacionamento. Então, você vai fazer as duas pontes. Então, aqui nós vamos abordar agora a parte da família, o que pode acontecer dentro dessa matriz familiar e como que a gente vai trabalhar essas questões aí. Ok? Então, vamos começar, como a gente tinha falado, 8 horas. Então, pessoal, a primeira colocação aí, a primeira parte que a gente precisa olhar é que quando a gente fala deixa eu só fechar. Certos. Pronto. Beleza. Então, olha só. Quando nós vamos falar de matriz familiar, o que nós precisamos tomar cuidado e precisamos observar é que nós estamos falando que a matriz familiar ela é uma matriz psicossocial. Ela trabalha essas duas coisas. E ela foi desenvolvida, e ela é desenvolvida, o papel da família é o desenvolvimento dos seus membros. Então, isso vai acontecer nesses dois aspectos que eu falei. Nesse aspecto de uma matriz psicossocial. Ela serve para desenvolver toda a sua parte mental, toda a parte cognitiva, toda a parte de emoções, mas ela também é o primeiro passo para fazer essa conexão social, quando o ser tem contato com outro ser. Então, a família, essa matriz, esse local onde esse indivíduo recebe isso tudo, é o primeiro ponto onde vai desenvolver nesse indivíduo essa parte psicossocial. E todos da família, todos, sem exceção, são desenvolvidos nesse processo. Então, um ponto importante para a gente colocar aqui é que a gente não vai falar de um desenvolvimento da criança, nós vamos falar de um desenvolvimento da família. Então, o pai vai aprender, a mãe vai aprender, as crianças vão aprender. Isso eu estou falando uma família, né? Pai, mãe, filhos. Se você abrir isso mais, a família um pouco mais, abrir um pouco mais um conceito de família, você vai ter essa colocação da mesma forma. Então, se é os avós e tal, a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente vai trabalhar a família, considerando os pais e os filhos, tá bom? Para a gente poder centralizar, mas você lembra que esse conceito pode ser mais amplo. Agora, o que acontece? Se a gente está falando de que a família consiste nessa matriz psicossocial, e ela é feita, ela é criada, ela foi desenvolvida, ela foi idealizada para o desenvolvimento dos seus membros, dentro dessa matriz pode apresentar algumas coisas que a gente precisa perceber. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça, na hora que a gente fala de matriz familiar, é que essa matriz ela apresenta uma estrutura que está em pleno evolução. Então, ela está evoluindo e em uma constante transformação. Então, ela evolui e transforma. Então, por exemplo, no meu caso, por exemplo, eu me casei e aí, logo no início, veio uma criança, veio a Carol. Então, naquele primeiro momento, eu tive que evoluir e transformar o Marcos para o Marcos ser pai. Então, naquele momento,
Por exemplo, pode ser que nos primeiros anos de vida da minha filha, eu saí para trabalhar, Cineia, daqui a pouco ela saiu do trabalho dela, saiu do trabalho e veio ficar com a Carol dentro de casa nos primeiros anos. Então, foi uma evolução e uma transformação na vida da Cineia, que ela deixou de ser uma pessoa que estava ativa profissionalmente para estar em casa cuidando de uma criança. A Carol estava vindo para o mundo, então a evolução e transformação. Para o Marcos também. Então, é bom lembrar que nesse período aqui, eu posso ter feito um excelente trabalho. Eu posso ter aprendido, crescido, transformado. Ok, beleza. Só que esse momento aqui, como nós estamos colocando, ele volto a colocar, a matriz familiar, ela é uma matriz formada em constante evolução e transformação. Então, se nos primeiros anos de vida, eu e minha esposa e minha filha, nós conseguimos fazer uma matriz que atendia à necessidade de todos nós, eu consegui fazer uma evolução e me transformar para adaptar ali. Logo depois, com a Carol saindo, por exemplo, para a escola, quando ela sai para a escola, ou quando ela começa a ter o convívio, vamos até antes, quando ela começa a ter o convívio com a igreja, ou seja, ela parte para a igreja e começa a ter uma interação com os meninos e as meninas da igreja, aqui já começa de novo a evolução e transformação. Então, em cada momento da história, cada momento desse é um momento de evolução e transformação. Isso significa que quando nós vamos ter momentos de crises, cada saída dessa, cada transformação dessa, é um período onde que a pessoa vai ter que se adaptar. E qualquer adaptação dessa vai impactar todos, sem exceção. Então, por exemplo, minha filha foi para a igreja, vai impactar no Marcos, que agora vai ter que lidar com as pessoas de fora da casa, com outras crianças, vai impactar a minha esposa, que vai ter que aprender a lidar com a minha filha, e minha filha vai ter que lidar com os colegas. E aí pode vir alguns comportamentos inadequados, vem algumas situações, então a gente tem que evoluir e transformar cada um desse. E esses momentos são momentos onde quando a gente estuda matriz familiar, são gerados momentos de crises. E essa crise pode ser pequena ou grande. Eu vou dar uma parada e perguntar se tem alguma coisa, se tem alguma pergunta, para a gente poder continuar aqui. Preciso que você tenha isso que eu falei agora, com muita clareza, que são momentos de crise. Pode ser uma crise pequena ou uma crise grande, ok? E a gente vai entrar em cada crise agora. Então, só preciso que você entenda que é um processo psicossocial. Então, eu estou aprendendo o tempo todo e estou evoluindo o tempo todo a parte da minha mentalidade, das minhas emoções, dessa parte psicológica em si, né? A parte mental em si, emocional em si, e a parte social também. Eu estou aprendendo a fazer essas coisas. Outro ponto, evolução e transformação. Significa dizer o seguinte, pode ser que a minha esposa tenha sido uma excelente mãe e em um período, por causa de uma crise, naquele momento, naquela mudança, ela pode ter impactado, ter feito algo que ela se sentiu agredida e por isso ela agrediu. Ok? Pode ser que no momento de crise nós geramos bloqueios, traumas, problemas naquele momento. Mesmo que a gente não tenha consciência do que nós fizemos. Mas pode ter gerado. Um momento de crise pode ser que para mim não gerou, pode ser que tenha gerado na Carol, pode ser que tenha gerado uma situação minha, possa ter gerado um bloqueio na minha esposa. Então, sempre lembrando disso, evolução, transformação
esses momentos são chamados momentos de crises, onde a estabilidade é mexida, você tem que se adaptar. Essa adaptação pode gerar um problema emocional. Ó, estão chegando várias mensagens aqui, deixa eu ver se é de alguém do grupo. Deixa eu ver, parará. Pelo que eu estou vendo aqui, não. Ok. Beleza. Aqui é outra situação. Ok. Não tendo pergunta, então agora a gente precisa avançar. Eu quero avançar com vocês exatamente nos momentos de crise. Que momentos de crise são essas? Então, como que pode acontecer o momento? Como é que seria essa crise? Quais são as crises que vocês já viram que a gente pode se aprofundar? Eu coloquei algumas aqui, mas a gente pode ampliar esse momento de crises, tá? Então, por exemplo, uma doença... Está cortando o seu áudio? Tudo fechado. Tá. Agora, eu não sei se estiver cortando é algum outro pepino. Estão me ouvindo bem? Beleza? Então, vamos lá. Então, momentos de crise. Quais são os momentos de crise que são mais comuns, assim, e aonde você vai ter que trabalhar isso daí? Primeiro deles é o momento de doença. Essa doença, ela pode ser, eu vou colocar aqui, tudo é doença, tá? Tudo tem coisa, mas eu vou colocar assim, física e mental. Aí, por favor, me dê essa possibilidade, porque o mental também pode ser químico, mas a ideia é assim, físico é alguma coisa relacionada assim, como é que eu iria colocar? Uma doença como uma doença que acontece. E o mental, eu estou separando, por exemplo, uma depressão, uma síndrome do pânico, um trauma, um bloqueio. Então, eu estou colocando como mental, tá bom? Estou fazendo essa separação só para a gente entender assim, dentro desse momento, qualquer tipo de doença, seja da ordem como uma psicossomática, uma doença, sei lá, um acidente de carro, qualquer coisa que tire essa pessoa do normal, que tire a normalidade dessa matriz familiar, ela vai precisar de uma evolução e uma transformação. E nós podemos ter problemas no casal por causa de uma doença. Uma doença. Começou a ter uma dor de cabeça, não sabe por que é, aí o esposo acha que aquela dor de cabeça, olha como que é. A mulher passou por um problema, apareceu uma doença, ela começou a ter uma dor de cabeça constante. No que ela tem essa dor de cabeça constante, o esposo não entendeu por que essa doença apareceu e ele começa a achar que isso é uma desculpa para não ter uma relação sexual e por isso ela está me rejeitando. E aí vai gerando uma série de situações por causa de uma doença que está lá. Pode ser algo muito simples, é isso que eu queria que vocês entendessem. Quando eu falo crise, eu não estou falando, por exemplo, aparecimento de um câncer, que seria uma doença lá em cima. Eu estou falando de uma doença simples mesmo. Alguma dor de cabeça, por exemplo, que a mulher não sabe de onde está vindo, e essa dor de cabeça persiste por alguns dias, ou aparece durante 1, 2 meses, por exemplo, e ela está com aquilo dali sem entender o que está acontecendo, e isso pode gerar no esposo essa parte do desenvolvimento. Ok? Então, pode ser uma coisa pequena e uma coisa maior. Qual outro motivo de crise? Uma ruptura de vínculos. O que seria essa ruptura de vínculos? Essa quebra de vínculos, ela pode acontecer de algumas formas. Por exemplo, uma separação. A separação é uma ruptura. Então, a família estava lá, estava vivendo, e daqui a pouco um dos dois
pretende se desligar da família, então gera-se um momento de crise. Okay? Outro momento de crise que pode acontecer, separação conjugal, né? Nesse caso aqui. São ciclos evolutivos da família. Um ciclo evolutivo para quebra de vínculo. Exemplo, o filho ele entra na adolescência. O filho começa, uma criança que entra na adolescência. Ali é uma quebra de vínculo. Então, se você não tiver naquele momento uma evolução e uma transformação na forma de se comunicar entre os dois, os indivíduos que estão ali, a mãe, o pai e a criança, por causa disso pode acontecer um problema muito sério. Ali pode ter vindo, por exemplo, tem essa situação de falar bem assim, eu fui um excelente pai quando criança. Entrou na adolescência, eu não sei o que aconteceu. Aí alguns julgam falando que não, no passado ele não foi um bom pai. Mentira. Ele pode ter sido um pai excelente quando criança e entrou na adolescência, esse pai não soube evoluir e se transformar, e naquele momento da transformação da criança para a adolescência, esse vínculo pode ser rompido. E ali é um momento de crise. Então, tome muito cuidado quando as pessoas começarem a querer generalizar, não, porque é lá atrás. Não, o problema pode ser simples, simplesmente mudou daqui para cá. Por quê? Na hora da adolescência, a criança vai começar a vir com um monte de questionamentos, vai querer mesmo desafiar para que possa pegar o seu espaço, pegar o espaço que é dele, para ele conseguir dizer sim, dizer não. Então, o momento da adolescência pode ser um momento de ruptura, ok? Mas não é só isso. Pode ser a saída do filho de casa, pode ser a saída, o filho, por exemplo, vai ter que estudar em outro local. Então, a saída disso, a adolescência é um problema? É. A saída do filho de casa para estudar, para estar indo para outros lugares, conhecer outros lugares, é um vínculo. Pode ser, não precisa nem ser uma saída para uma faculdade, nada disso. Pode ser um intercâmbio. O menino saiu, foi fazer um intercâmbio, e só dele sair de casa e fazer o intercâmbio já é uma ruptura de vínculos ali. E quando estiver lá, também na hora da volta, ele pode trazer uma ruptura. Assim, a gente colocou um outro momento, a vida amorosa dos filhos, com certeza. Quando começa essa vida amorosa, também se passa por essa quebra de vínculo. E também se passa por um momento de crise. Desculpa, eu estou falando momento de quebra de vínculo, mas na realidade pode ser outras coisas, não necessariamente uma quebra de vínculo, né? Pode acontecer de estar lá, mas da comunicação ser truncada, a comunicação não ser a ideal. Então, lembra, em todos, só recapitulando, nós estamos falando de matriz familiar para quem está chegando, e nós falamos que essa matriz, o tempo todo, ela precisa ter evolução e transformação. Essas duas palavras acontecem o tempo todo. E aí o que acontece? Em cada período de evolução ou transformação, você tem que se adaptar. E a gente está falando exatamente nesses momentos de crises, que podem ser pequenos ou gigantes. E cada item desse, entenda isso, você precisa entender esses vínculos, você precisa entender que isso existe, porque se você pegar uma família e na hora que você estiver conversando com eles, que você estiver montando o seu processo, você perceber que ali dentro eles estão passando por um momento desse de crise, seu processo de coaching pode ser uma furada, porque esse momento de crise pode ser o que está abalando o casal. E uma coisa simples para você, pode ser que para eles não. Então, a primeira coisa quando você estiver com o casal e quando você estiver fazendo é você ficar atento no que eles estão passando, ok? Pode ser que isso seja um problema. Exemplo,
A última coisa que foi citada aqui como crise foi, por exemplo, a Cíntia colocou a parte de namoro, né? A primeira uma crise acontecendo porque a parte amorosa, por causa de um namoro. E aí acontece o seguinte, vou nem chegar na gravidez ainda não, porque seria um problemão. Vamos pegar uma coisa simples, namoro. O menino lá de 14 anos começa. O pai diz que ele tem que namorar. O pai aceita o namoro. A mãe diz que não aceita o namoro. Pronto. Já está instalado um momento de crise. E esse momento de crise pode pode ser uma coisa tremenda, porque se a mãe ou o pai não evoluir e não se transformar, e a criança, porque a criança está se transformando, ela está evoluindo e se transformando. Se os pais não acompanharem isso, o que vai ser gerado? Vai ser gerado um problema entre eles. Esses pais podem gerar um problema entre os dois, um choque tão forte que a criança passou sem ter trauma nenhum. Viu uma crise, mas essa crise não gerou um problema, um bloqueio na criança. Ele começa a namorar, a mãe diz que não, o pai diz que sim. Ele começa a namorar e foi namorando, e para ele não teve trauma nenhum. Agora, a mãe pode ter sido dado um trauma nela. Ela se sentiu abandonada, ela não se sentiu segura com o esposo, e isso daí pode abrir uma brecha que lá na frente vai dar um pipinão na tua mão, que eles vão te procurar por causa disso, porque o pai não esteve do lado da mãe e brincou quando a mãe estava passando por um problema sério, que ela achava que o namoro era um problema sério para ela resolver. Ela não conseguiu evoluir. Então, a gente não precisa nem chegar, porque a gravidez é um pipinão, né? Um pipinão. Mas vamos dizer assim, principalmente se eu estou colocando uma criança de 14 anos. Mas imagina, só o namoro, um namorico que ficou 3 meses, 2 meses, um mês só de namoro pode ser já suficiente para você fazer uma ruptura entre o esposo e a esposa. E perceba que a criança não sentiu. Então, quando a gente estiver conversando, a gente precisa ver esses sistemas, ok? Tem alguma pergunta? Você quer colocar algum outro, uma forma de uma outra situação de crise? A gente vai falar cada uma delas. Depois nós vamos falar como pode se gerar dessas coisas e depois a gente entra com o processo de coaching e terapia para a gente falar o que a gente pode usar em cada item desses. Beleza? Ou pelo menos como é que nós resolveríamos alguns deles. Tem alguma pergunta? Não? Então, estou avançando. Beleza. Outras situações que a gente precisa sair. Nós falamos da chegada de... itens novos agora que eu separei. A chegada de novos membros. Tá? Isso, os pais não concordam com o namoro. Isso, Fabiana. A gente acabou de falar exatamente isso. Esse é também, a gente estava falando do namoro, né? E aí não concordam e tal. Ou pode ser um problema dos pais se unirem contra... Agora eu entendi a sua fala, Fabiana. No outro lado, os pais, o pai e a mãe, se uniram. No primeiro exemplo, eles estavam separados. Nesse agora, o pai e a mãe se unem e não aceitam a criança ter um namoro. E aí começa a briga. É outra ruptura que pode acontecer. Ok? Então, é uma outra ruptura, é verdade. É um outro momento. É uma outra crise. E nós podemos ter, o interessante é a gente olhar, eu já tive casos de eu ter que trabalhar com meninos ou meninas, que quando você vai ver o histórico, eles tiveram várias crises pequenas que fizeram com que essa criança, esse adolescente agora, ou até um adulto, por ele não conseguir viver essas crises menores, ele agora está vivendo uma crise imensa, porque foi detonado a base dele
E ele perdeu mãe, perdeu pai, as coisas foram acontecendo, ele foi se perdendo. Daqui a pouco você para, e aí tem uma expressão muito comum que a gente escuta, que diz assim, meu filho se perdeu. Eu não sei como é que está mais, eu não sei como buscá-lo, eu não sei. E aí, se você pergunta, você teve algo assim? Aí a pessoa fala, não, eu não sei quando isso aconteceu. Porque, na realidade, foram várias crises pequenininhas que foram detonando a estrutura e criando relacionamentos que a gente vai colocar agora, relacionamentos destrutivos. Então, a gente tem que tomar cuidado. Pequenas crises, elas sendo acumuladas, no outro, para mim, pode ser nada. Para o outro, por exemplo, hoje eu atendi uma mãe, aí ela falando e tal, e eu citei exatamente isso. Ela virou para mim uma hora, aí eu falei assim, tá. Aí a gente marcou na sexta-feira, ela vai trazer o filho, eu vou conversar com o filho, e aí teve um momento que ela virou para mim e falou bem assim, mas agora como a gente já conversou muito, né, sobre o meu filho, quando chegar na sexta-feira você não vai precisar falar muito com ele, né? Eu falei, não, eu vou ter que falar com ele sim. Aí ela falou bem assim, mas eu já te expliquei tudo. Eu falei bem assim, não, entenda uma coisa. Você falou do seu mundo olhando o mundo dele. Você olhou com o seu olhar. Então, essa é a tua visão do que aconteceu, das crises que aconteceram na sua casa. Agora eu quero conversar com ele para ouvir dele quais foram as crises que ele viveu, o que ele suportou, o que ele passou. Por isso que no casal sempre tem a visão do esposo e da esposa, e se você está falando familiar, família, você tem os três, ok? Deixa eu ouvir aqui as colocações aqui. Crise no casamento, quando nasce um baby, tudo muda. Rotina, nasce o pai e uma mãe, nascem papéis diferentes, exatamente. Aí, o nascimento de uma criança é uma crise grande, igual a gravidez, né? A gravidez em si. A gravidez é uma crise e o nascimento do bebê é outra. Tá bom? São dois momentos totalmente diferentes. Pode ter sido a gravidez ter vindo numa boa e o nascimento da criança ser um problema. Ok? A mãe, por exemplo, pode ter recebido muito bem a gravidez e na hora que estava chegando próximo do parto, ela foi uma crise para ela, ela não suportou. Ok? A Fabiana colocou ali, o medo de saber a parte do filho. E a gente, como pai, aqui eu queria abrir aqui um pouquinho. Ninguém se conhece como pai e mãe, só depois que vira... Exatamente, verdade. Ninguém se conhece como pai e mãe, só depois que vira pai e mãe. Até porque a gente só vai ser pai e mãe depois que vira. E aí que a gente vai ter que evoluir e se transformar. Ok? E aí um detalhe aqui. Eu queria pegar a fala da Fabiana, fazendo a brincadeira, né? E o sorriso lá, e a risada por causa dessa mãe, mas nos colocar nesse ponto também. Tem uma frase que eu costumo dizer, dizendo que eu sou a maior bênção e eu sou a maior maldição dos meus filhos. Aí alguns já me questionam, falam, nossa, Marcos, mas é muito forte. Mas é forte. Eu sou uma bênção, eu faço de tudo por eles. Eu vou tentar fazer tudo por eles. Mas do outro lado também, a maldição por quê? Porque eu vou tentar fazer tudo por eles. Eu vou tentar fazer de tudo para eles terem as coisas. Eu vou falar na meu modelo de mundo o que é o certo, como que é na minha experiência. Então, eu vou roubar um pouco dessa experiência dele. Então, toma muito cuidado. Você que acha que é um pai perfeito, uma mãe perfeita, sai fora disso. Esquece esse negócio que não existe. É só você parar para pensar. Se o Cristo, que era Cristo, era um ser perfeito e conseguia ler dentro das pessoas, uma coisa que nós não temos o poder de fazer isso, ele não foi aceito por todos. Ele foi rejeitado. Como que você, um ser imperfeito e que não consegue ler as emoções e o que passa na cabeça do outro, você acha que vai ser o pai perfeito, a mãe perfeita? Por favor,
Desencana desse negócio e para de achar que você pode dar o seu melhor, mas o seu melhor não significa o melhor que eles estão esperando. E vai gerar conflito. E outra, não estou dizendo que não deve ser gerado. Nós vivemos por crises. E as crises nos fazem melhor. É isso que eu queria que você entendesse. A crise pode gerar um bloqueio. Mas a crise também nos faz ser e nos faz evoluir para o nosso melhor. É isso que a gente precisa entender. Por exemplo, quando eu estava lá atrás e as pessoas diziam, isso você não pode fazer. Quando você estiver na sua casa, aí você faz. Opa! Era um momento de crise para mim? Era, mas era um momento de evolução, porque na minha cabeça ficou ok, então agora eu tenho que batalhar, eu vou brigar, eu vou trabalhar, eu vou virar o dia, para eu poder ter minha casa lá na frente, para comprar as minhas coisas, para eu poder comer o que eu quero, ir aonde eu quiser, fazer o que eu quiser, chegar na hora que eu quiser, porque eu vou estar na minha casa. Isso foi uma crise gerada. Hoje, nós temos um problema sério na nossa sociedade, porque uma boa parte das pesquisas mostram que as crianças, filhos e filhas, não estão tendo crises. E isso é a pior desgraça que poderia acontecer na vida deles. Aí eles estão em casa, sem fazer as coisas, sem sair, não sabem batalhar, não sabem porque foram mimados demais. E eles não têm crises. Nós fomos o problema. Porque nós trabalhamos demais. Aí nós colocamos aquela frase, meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. E aí, então, eu vou tentar diminuir as crises. E com isso, eu estou gerando novas crises. Eu estou destruindo a possibilidade dessa criança alcançar e fazer algo por si mesma. Depende de como vamos encarar as transformações. Exatamente. Essa é a ideia, né? A evolução e transformação, ela vai acontecer, por bem ou por mal. Então, na realidade, a gente tem que olhar para ver exatamente o que eu quero. Tentar impedir situações para que o filho não sofra o que você sofreu. Sim, tem que entender que faz parte da evolução. Exatamente. Então, tirar algo, não, vai trabalhar. Vai trabalhar para você comprar isso, vai fazer isso para comprar aquilo. Você teve que trabalhar. Então, isso não foi um problema. São crises. E aí a gente tem que ver se essa crise gerou um bloqueio emocional ou se essa crise, por exemplo, te deu força para você avançar e ser melhor. Tem alguma outra colocação? Nós temos outros momentos, né? Alterações significativas na vida profissional, aposentadoria, por exemplo, a perda de um emprego, a ida para um novo emprego, a mudança de uma cidade para outra por causa do trabalho, certo? Isso, filho ir para a escola, é uma crise tanto... Gente, quando a gente fala esses momentos, lembra que é uma crise, é uma evolução e uma transformação todo mundo da família. É uma transformação para o pai? É um dinheiro que ele não ia gastar e agora ele vai ter que gastar, ele tem que se virar. É uma transformação para a mãe? Claro que é. Quantas mães eu vi chorando? Nossa, primeiro ano é terrível. A primeira vez que a criança vai para a escola, ou os primeiros dias quando ela vai para a escola, é terrível. Porque aquela coisa dela se desligar e tal. Aí, no início da semana, quem chora é a criança. No final da semana, quando a criança se adapta à escola, quem chora é a mãe, porque ela se sente abandonada pela criança. Então, a escola e como é um problemão. Rotina, dinheiro, emoção da criança, o dilema de não trazer para casa, ele sempre vai querer voltar, aquela situação, né? A volta da mãe para o mercado de trabalho, exatamente tudo isso que vocês estão colocando,
Tudo isso que nós estamos falando são crises. Em momento de crise, eu preciso de evolução e transformação. Eu preciso... Por que eu estou... nós estamos a 36 minutos e eu estou batendo em cima disso. Evolução, transformação. Evolução, transformação. Por que eu estou falando isso o tempo todo? Porque eu preciso que você entenda que essa parte, ó, o membro da família que muda de religião, exatamente. Sabe o que acontece? Eu preciso que você entenda que isso é uma conexão. É uma conexão, são 3 lados. Quem está dentro da família passa por isso daí. Gente, só um minuto. Desculpa, alguém bateu. Eu estou em casa hoje, aí estão batendo aqui na porta, eu chamei meu filho para atender. Mas a ideia é essa, a gente saber que esses 2 momentos, essa parte da evolução e da transformação, é em todos os processos. E eu preciso entender esses processos, eu preciso saber disso tudo, para que eu saiba que isso é um problema, pode gerar um problema emocional. Ou pode ser um momento de entrar com o processo de coaching para poder vencer essa crise. Ok? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Entendendo isso, passei 30 anos sendo transferido de um estado para o outro, por força da profissão. Quando chegava na nova cidade, tinha que começar tudo de novo para mim, minha esposa e para os meus filhos. Exatamente, Altemar. 30 anos fazendo isso, imagina. Tanto são, no mínimo, se você mudava, toda vez que você mudava, era um momento de crise. Aí podia ser uma crise pequena ou uma crise grande. A Cíntia falando também por causa do pai, né? Transferências e tal. Então, isso daqui é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. As perdas, a morte, a perda de um relacionamento, tudo isso é crise. Tudo isso nós precisamos olhar. E aí entra uma coisa que é o interessante da crise, é como a gente colocou. Ela pode vir como uma bênção e ela pode vir como uma maldição. Ela pode gerar, por exemplo, uma crise financeira. Um momento financeiro muito ruim, a empresa cai, perda de um emprego. Tudo isso são crises que você pode aproveitar esse momento, e esse momento pode ser uma bênção, esse momento pode ser uma maldição. Tudo nessas 2 palavras, evolução e transformação. Chegou numa crise, o que eu preciso que você entenda é o seguinte: por que eu estou falando isso o tempo todo? Porque eu quero munir você, eu quero que entre na sua cabeça que quando você estiver com o seu cliente, você precisa explicar isso para ele. Que momento de crise não é o momento dele pular da ponte. Por exemplo, hoje eu estava assistindo uma pessoa que pulou de uma janela em um local. Então, assim, a gente precisa mostrar para as pessoas que esse momento de crise é o momento dela evoluir e se transformar. Só isso. E que ela já fez isso a vida inteira. Todos que estão aqui, todos, sem exceção. Sem exceção. Marusa, Estela, a Cíntia, o Luiz, a Sandriana, a Daniele, a Áurea, Altenor, a Lígia, a Fabiana, o Marcos. Todos nós passamos por N crises. N crises. Várias, pode ser que você esteja vivendo uma crise exatamente nesse momento. E aí é aquele momento onde você vai pegar essa crise e aí você tem que lembrar, como você vai lembrar o seu cliente. O momento de crise é um momento de evolução e transformação. Só isso. Como nós já vivemos no passado, nós podemos encarar o que está agora. É só porque eu estou com desequilíbrio emocional e acredito que agora, esse momento de crise, eu estou focando na crise e por isso ela toma uma dimensão enorme.
quando eu coloco isso para o cliente, que é um momento simplesmente de evolução e transformação, e que ele já fez isso a vida inteira, ele já passou por crises muito maiores. Então, é o momento da gente fazer isso. Existe a questão da crise gerar evolução ou retrocesso. Na realidade, nunca o retrocesso, na realidade, é uma forma de evolução do pensamento. Ele evoluiu. Se ele é positivo ou negativo, é uma evolução e uma transformação. Então, se a evolução e a transformação, que quando a gente fala evolução, não significa que é uma coisa só boa. É uma evolução. Você está mudando, é uma transformação. O evoluir, por exemplo, eu poderia ser um pai muito bom e aí, como criança. Só que agora o meu filho é adolescente, o meu filho é jovem. Eu tinha um filho adolescente, agora eu tenho um filho jovem. Aqui eu posso ser muito bom. Agora eu tenho que evoluir para cá. Eu tenho que vir para cá. E pode ser que eu não queira, ou que eu brigue, que tal. Então, essa evolução aqui pode ser que não seja boa, seja para um lado negativo. Aí, ó. Aí, olha só. Rafinha, após ir para a escola, voltou a fazer xixi na cama e atrasou a fala. Beleza, mas perceba o seguinte, não é que ele retrocedeu. O que ele fez? Ele estava indo para a escola? Estava. Estava se adaptando à escola? Então, ele se adaptou à escola fazendo como? Tendo um processo de retornar com hábitos antigos. Mas quando ele foi para a escola, é isso que eu queria que vocês entendessem, a parte de evolução. Ele evoluiu, ele passou de um estágio para o outro? Passou. Ele deixou de ser uma criança sozinha, dentro de casa, que tudo focado para ele, agora para uma criança que o professor, por exemplo, tem várias crianças e vai adaptar. Então, ele saiu desse ciclo para esse ciclo. Só que o que aconteceu? Ele estava nesse ciclo, vivendo esse ciclo, mas ele começou a fazer coisas lá de trás para chamar a atenção. Ou chamar a atenção, ou para um bloqueio. Até essa fala chamar a atenção não seria muito correta, né? Porque às vezes ele está fazendo não é para chamar a atenção, ele está fazendo porque ele se sentiu ameaçado e uma forma dele voltar lá atrás, de defesa dele, foi o inconsciente falar, pô, vou voltar a estar aqui, mas ele está aqui. Ele evoluiu aqui. Segundo a psicóloga, Marcos, pode falar. Como ele viu que a gente frisou para ele, agora você é um menino grande, né? Já vai para a escola, vai brincar, vai aprender outras coisas. Então ele gravou, se eu sou um menino grande, eu vou ter que passar por isso. Então deixa eu voltar a ser neném, que eu não vou precisar passar por isso. Então ele voltou a ter comportamentos que ele já tinha passado a fase. Então, aí perceba, ele fez uma evolução porque ele saiu de casa para o ambiente escolar. Agora, o comportamento nessa evolução, no primeiro momento de adaptação, ele tentou trazer lá atrás para ele não entrar, mas ele já tinha entrado. E não tinha como voltar. Então, ele tinha que passar aqui um processo. E lembra que é a família toda. Aí, olha só que legal. A evolução e transformação, ela mexe com a família inteira. A Cíntia teve que se adaptar. Com certeza, você teve que mudar alguma coisa com ele, seu esposo, os seus pais. Ou seja... Nossa, a rotina toda. A minha mãe está tendo uma crise por conta de ter que reviver a questão de horário de almoço, que já tinha passado essa fase. A gente não precisava ter um horário tão regrado. E agora, por ter que levar o Rafinha a tal hora e o almoço tem que estar pronto até tal hora, minha mãe está sentindo muita dificuldade com isso e gerou um problema familiar em relação a isso. A questão do levar... Sim, toda a questão da insegurança, porque quando ele chega e fala, ai mãe, tem um menino mau que me bateu, e aí chegou com machucado, nossa, a família inteira entra em crise. Porque, meu Deus, está acontecendo alguma coisa, ele não sabe se expressar ainda. E aí vai, não quer super proteger, né? Aquela coisa. E a questão do não trazer de volta. Gente, quando esse menino me agarrou como eu nunca vi fazer antes, e olha para mim chorando e fala, mãe, pelo amor de Deus, não me deixa aqui, não me deixa aqui sozinho, me leva para casa. Gente,
É uma coisa que nunca que eu gostaria de passar, né? Forte coração. Você não pode levar para casa, porque senão você está mandando a mensagem que da próxima vez que ele fizer isso, tudo bem, vai para casa, não vou precisar ir na escola. Né? Então, tem toda uma transformação que realmente é muito complicado e gera situações, levanta questionamentos que a gente não fazia a mínima ideia que seriam levantados. Até mesmo, digamos, em relação ao marido. Mas um dia o Jô questionou trazer ele de volta, quando ele foi levar. Isso gerou uma briga do casal. Porque não podia trazer de volta, a gente já tinha combinado e tal, mas amor, você não viu? Não, eu vi, eu passei por isso várias vezes. Mas você ele teria não que tinha ter aguentado também. Peraí, deixa eu ver de alguém que abriu aí. Tem microfonia, peraí. E como realmente é difícil a gente viver toda uma transformação, e aí a própria intervenção dos avós, né, de querer dar pitaco, e não leva um presente para o professor e faz isso, e vão fazer aquilo, vão fazer amizade com não sei quem. É muito engraçado. E é uma coisa, ainda mais para o seu único neto, gerou toda uma crise familiar e se levantou questões até em relação de como é o caráter dessa pessoa por resolver isso dessa maneira. Coisas que nunca tinham sido levantadas, né? E um detalhe, olha só como que é as coisas, tá? Se vocês pararem para olhar, o pai e a mãe da Cíntia já passaram por isso 2 vezes, porque eles têm 2 filhas. Eles já viram isso acontecer. Mas agora não eram as filhas mais, agora é o neto. E aí tem a Cíntia, tem o esposo, ou seja... Não, e a mãe é psicóloga, mas isso não adianta nada, né? Trabalhou na escola a vida inteira como psicopedagoga. Não, então, é isso que eu queria que todo mundo abrisse a mente, porque é o seguinte, evoluir é passar de um estágio para o outro. E na hora que faz essa passagem, não interessa se você foi... eu era fera lá na escola, eu fui a melhor pedagoga, a melhor psicopedagoga, eu ajudei mãe pra caramba a passar pela crise de deixar o filho. Mas quando ela é a mãe, é uma evolução, é uma transformação e ela vai passar, porque agora ela está envolvida o emocional dela, então é outro momento. Ela pode ser fera lá, mas aqui não, aqui é um problema, aqui é uma crise. Perceberam, gente? Eu queria deixar isso bem claro, bem transparente, para que a gente pudesse chegar nesse primeiro momento agora e a gente perceber o seguinte, o que eu quero frisar mesmo, deixar assim na sua cabeça claro, que você tem que explicar isso para o cliente. Ele está passando por uma evolução, que é a mudança de uma fase para outra. E é um período de transformação, onde ele precisa se transformar. Porque ele está evoluindo, ele tem que se transformar. E aí, quando o cliente entra isso na cabeça dele, ele começa a perceber, e ele vai perceber, por exemplo, imagina um número de transformações que a Cíntia já teve que passar. Ela já teve que sair, ela já teve que ir para a faculdade, ela já teve que ir para a escola, ela teve que ir para a faculdade, ela teve que ir para o mercado de trabalho, ela teve que se casar, ela teve, depois do casamento, ela teve que se adaptar, o casal, a família dela. Então, depois ela ficou grávida, depois ela teve criança, agora está levando a criança. Então, olha o tanto de crises, olha o tanto de evolução, tanto de transformação. Quando chegar agora, é mais uma. E que se for falar de uma do passado, algo do passado que está em... é uma evolução e uma etapa que a gente precisa ir lá e ressignificar aquela etapa. Dar um significado diferente para mudar aquele ambiente que está ali. Então, eu vou usar ferramentas para fazer isso. Aí é o próximo estágio que a gente vai fazer. Fechamos essa parte? Podemos avançar? Marcos, eu tive essas evoluções. Eu mesmo me via com dificuldades. Então, é uma fases que a gente está passando. Por exemplo, aposentadoria, mudança. Gente, o pessoal que está tentando se adaptar para ser coach é uma crise. É uma crise.
eu estou vivendo crises hoje, em vários locais, porque eu estou mudando uma série de situações. Entendeu? Então, se essa parte ficou clara, e a gente já entendeu que o momento de crise gera desconforto e uma necessidade de reformulações internas, não é só externas, são reformulações internas. E aí, eu queria ver agora, deixa eu ver aqui. Ó, as evoluções, onde eu mesma via com dificuldade. Aqui. Marcos, eu tive essas evoluções, onde eu mesma me via com dificuldades. Tive só uma filha, 2 netas, 3 bisnetas, e foi só alimentando a família. Então, percebeu aí a evolução, um monte de evolução aí, ó? E cada bisneto, por exemplo, gente, cada bisneto desse, na hora de ir para a igreja, na hora de ir para uma escola, tudo é crise. E, mas eu já tive um bisneto, não interessa, isso é diferente. Apareceu, agora é diferente. Tudo é diferente. Não tem esse negócio da pessoa estar pronta, acabada, é um ser acabado. Não existe isso. Ela nós vamos evoluindo e se transformando a cada dia, a cada encontro. Hoje, ao você ouvir pegar essa aula, assistir, pensar na tua vida, fazer todo esse processo, a partir de hoje, quando você sair amanhã, você está fazendo um processo de transformação. Você está evoluindo, mudando uma etapa. Por isso que quando eu comecei a me envolver com a questão do coaching, eu procurei muito estar colocando o Jô junto, para que ele pudesse ir evoluindo junto, porque eu via que eu estava mudando o meu jeito de pensar, meu jeito de ver o mundo, e se a gente não leva o companheiro junto, a família junto, e vai passando isso para eles, a gente acaba perdendo a conexão, e aí que eu acho que acaba tendo as rupturas, né, dos laços. Sim. Agora eu preciso entrar para a gente entender uma parte da terapia, parte terapêutica. O que acontece é o seguinte: esse momento de crise, diante de uma dificuldade de lidar com uma situação de crise, famílias, casais, indivíduos, eles apresentam algumas coisas. Eles apresentam anomalias. Eles mudam. Tem uma mudança, tem algo anormal. E é isso que eu quero falar agora. Quais são as anormalidades? O que pode acontecer? Então, você tem disfunções. Essas podem ser disfunções na parte emocional, na área física. Pode gerar dor de cabeça, pode gerar uma doença. A pessoa pode entrar por um processo psíquico mesmo. Então, ele pode adoecer, ter uma doença na parte psíquica. Ele pode apresentar comportamentos destrutivos, ele pode ter manifestações depressivas, pode aparecer doenças psicossomáticas, doenças que você não colocaria, que é uma alergia, é uma dor, pode aparecer uma série de sintomas. A comunicação, ela fica confusa, porque no momento de crise e evolução, por exemplo, o indivíduo, vamos voltar àquele caso do namoro. Menino de 14 anos indo namorar. A fala desse menino, o comportamento físico desse moleque, a forma dele agir mudou. Mas os pais não. Então vamos colocar naquele caso que a Fabiana colocou. São os pais que são contrários, eles se uniram contra o menino. O que vai acontecer aqui? A fala entre eles, que antes não tinha problema nenhum, passa agora a ter uma ruptura, passa a ter uma comunicação confusa. Eles dizem algo e ele não entende. Ele diz algo que os dois não entendem. Perceba que é uma comunicação confusa. Não é que é uma... não se entende. Não, eles não se entendem mesmo, porque eles estão em estágios diferentes.
Um passou para um estágio e os outros dois não acompanharam a evolução e a transformação do moleque. E ali, um está falando abacaxi e os outros dois estão entendendo banana. Então, eles estão falando coisas diferentes, eles não conseguem se comunicar. A comunicação passa a ser confusa. Um diz uma coisa, outro escuta outra coisa. Deixa eu ver os comentários. Passa a não gostar mais da convivência social da família. Se isso começa também, porque agora, e aqui tem uma coisa séria, Cíntia, que às vezes é interpretado como se a criança estivesse abandonando a família, e não é. Olha só o que vai acontecer. Ele passava 24 horas dentro de casa. Agora ele começa a namorar. Então, é comum agora, ele estuda, está fazendo alguma coisa, e tem um período que ele quer namorar. Então, o período que os pais estão em casa, essa criança está saindo. Então, para os pais parece um abandono, e não é. Ele está querendo ter um momento lá, é o momento que ele está fazendo. Aí começa uma série de atritos. Aí, como a Cintia colocou aqui, ó, assim, mas às vezes para evitar, assim, ok, desse lado também. Mas é bom lembrar que tem essas saídas, tem também para não gerar brigas, e aí já está um estágio avançado, mas se nós estivermos evoluindo, nós também temos que parar para pensar assim, pô, peraí, tá querendo fazer isso. Então, assim, da gente pensar, eu lembro uma vez, agora mesmo aconteceu isso. Eu via, eu lembro que um dia, de manhã, Carol foi para a faculdade, à tarde ela tinha estágio e ela tinha que me entregar um negócio. Aí daqui a pouco ela manda uma mensagem falando, não, à noite eu estou indo, saindo do estágio, indo para Vila Velha. Na hora eu falei assim, mas ela não fez tal coisa. Aí quando eu mandei a mensagem, eu falei, mas e o que você tinha? Aí ela me mandou a mensagem falando que está com o namorado. Aí depois eu parei e falei, peraí. Aí eu parei e pensei assim, peraí, ele viajou na quinta, chegou no domingo. Ela está indo porque não viu quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu parei e falei, mas se fosse eu? Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui e falei, não, tá bom, vaza aí, depois você faz. Então, sabe aquela coisa de a gente tentar se olhar, transformação, é evolução, transformação e evolução. O tempo todo. Tudo é crise. Então, toda a evolução do ser é uma crise. Então, eu preciso olhar para mim como pai, como esposo. E eu sou pai 2 vezes. Então, não é olhar como pai para um achando que o outro funciona. Não funciona. Eu sou pai do Igor e sou pai da Carol. São 2 seres diferentes, com necessidades diferentes e que têm que ser atendidas de forma diferente. Não é amar um mais do que o outro. Não tem nada a ver. É atender a cada um na sua necessidade. E isso nós precisamos comentar com as pessoas para que elas entendam. São 2 formas diferentes. Não é amar mais ou amar menos. Porque isso até nos registros que nós temos é um pepinão. Famílias que se dividem para amar mais um do que o outro, só você pegar a família de Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver a bagunça que foi as famílias. Mas a ideia é atender às necessidades de forma diferenciada, ok? É uma coisa um ponto aí. Deixa eu ver. Qualquer atitude que ambos não concordem passa a ser uma afronta, verdade. Então, é momento de crise, beleza? Matamos, então, deu agora para a gente fechar todo o conceito. Então, nós temos a matriz familiar. Então, volto agora a comentar. Matriz familiar. Tem como uma matriz familiar não dar porrada? É impossível. Olha o tanto de crise que a gente vive. Então, é impossível os pais não se agredirem. É impossível pais e filhos não terem problemas. É impossível. É muita crise, é muita coisa diferente. Nós temos idades diferentes, agimos de forma diferente. Vai ter crise. Então, e aí vai ser gerado. Como é que eu sei que está sendo gerado? Anomalias.
tudo que muda. Um tá triste, o outro não faz aquilo, a comunicação não está tendo. E aí você vai ter que ver uma anomalia, começar a trabalhar. Perceba que aqui eu estou falando de você olhando para a tua casa. A pessoa que veio falar com você, você vai ter que conversar com ela, que é o primeiro momento, o primeiro encontro, onde você vai conversar sobre tudo. Então, por exemplo, quando eu vou atender assim ou crianças, que não é o foco daqui, mas quando vai atender crianças ou vou atender casais, a primeira sessão eu quero conversar com eles, eu quero entender o mundo, eu quero entrar no mundo deles. Eu quero que eles falem quais são as reclamações, eu quero entender as crises que eles viveram, eu quero tentar olhar com os olhos deles para o problema que eles estão passando. Quanto mais clareza eu tiver sobre isso, melhor é. Claro, as ferramentas vão me ajudar? Vão, no outro momento, mas o primeiro você conversar com eles, como família, para você entender alguns desses problemas, sim. Aí aqui entra, você pode trabalhar, são duas situações. Você pode trabalhar com a psicoterapia ou você vai trabalhar com a terapia. São dois focos diferenciados. Terapia, você pode trabalhar com uma série de situações. Pode ser com uma acupuntura, por exemplo, é uma forma de terapia. Você trabalhar um relaxamento muscular é uma terapia. Você trabalhar, por exemplo, quando você começa a conversar, e essa terapia, ela se dá na parte psíquica do indivíduo, na hora que você vai conversar com ele, e envolve o modelo de mundo, o crescimento, a expansão. Então, quando a gente trabalha inteligência emocional, que a gente vai abrir o mundo desse sujeito, vai entrar com coach para ampliar o modelo de mundo, não coach no sentido de uma habilidade, mas a abertura de modelo de mundo, saber quem ele é, a identidade dele, nessa parte de abertura dele, isso é um processo psicoterápico. Vai ser você vai trabalhar com psicoterapia. Por isso que eu tenho quando a gente vai e olha para as pessoas fora, lembra que quando é um processo de coach, puramente coach, ele não é um processo de terapêutico, ele não é um processo terapêutico e ele não é um processo de psicoterapia, também não é. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, porque quando nós vamos atuar, até na nossa fala, nós atuamos em alguns momentos com a terapia. Por isso que a gente está agora, eu fiz o esqueminha de colocar os formandos primeiro, como coaches, em um outro momento, um outro registro, como terapeuta holístico. E na hora da sua atuação, você junta as duas formações. Você atua nas duas formações. Com inteligência emocional e PNL, e na parte de coach, juntando os dois, fazendo um só trabalho. Beleza? Gente, tem alguma pergunta, alguma coisa? Porque a partir de agora, a minha pergunta, o que eu vou questionar vocês, não é dar ferramenta nova, não é isso. As ferramentas já estão aí. O que eu quero agora conversar com vocês é como nós vamos fazer o processo de terapia e o processo de coaching nesses indivíduos. Quais são as ferramentas que eu posso usar? O que eu tenho que fazer? Por exemplo, o casal está em conflito. E aí, quando eu estou vendo o casal, por exemplo, está em conflito porque o cara perdeu o emprego. Aí adianta eu fazer um processo do casal? Não. Dentro do meu processo com o cara, é fazer o cara arrumar um emprego, meu irmão. Não tem esse negócio de ficar inventando moda, não. Ele está passando por uma crise e aquela crise abalou o casal. Então eu tenho que resolver a crise. Não adianta tentar florear. Tem aquela frase, né, que amor não enche barriga, né? E é verdadeiro, ele precisa do dinheiro para comprar a comida para poder ir de casa. Então agora a gente precisa entender
que existem vários momentos de crise, eu preciso ter evolução e transformação, e agora nós vamos partir para resolver o pepino. Agora são as perguntas. Vai lá, Altenor, você levantou a mão aí. Pode abrir e falar. Eu até escrevi, quando você está falando com um casal que está em crise, conversando com eles, você prefere falar com os dois ao mesmo tempo ou prefere conversar com um e depois conversar com o outro, depois unir? Qual a preferência que você dá nesses casos? Não, na hora que eu faço, nesse primeiro momento, eu separo. Na hora de uma conversa para entender, até porque o processo do casal, muitas vezes eu tenho que fazer o processo dela, o processo dele, e depois juntar os dois. Só vou juntar os dois se eu ver que os dois já estão equilibrados emocionalmente. É claro, tem algumas sessões que eu posso fazer com os dois juntos. Por exemplo, mapeamento emocional. Eu coloco um no outro e sento o bambu. Disque, faço os dois juntos. Valores, faço os dois juntos. Agora, quebra de crença, o eu sou, uma série de situações eu prefiro trabalhar, e nessa, para entender as crises, eu faço separar. Eu quero ver o modelo de mundo dela e o modelo de mundo dele, para depois juntar. Beleza? Até para saber se é uma coisa do casal mesmo. Que às vezes pode chegar e ela falar, como já teve casos, por exemplo, que a mulher estava reclamando e tal, e aí quando eu fui olhar para o esposo, os dois estavam matando a mesma tecla. Então eu deixei ela de lado, virei para ele e falei, meu irmão, é profissional, seu processo tem nada a ver com casal, seu processo é coach, é profissional. Você tem que deslanchar lá para você ganhar dinheiro e tal, para poder resolver a situação, entendeu? Então, gente, vou lá, se tem mais alguma pergunta, joga, que agora a gente vai para criar soluções. Tem alguma pergunta? Então, é a minha vez de fazer perguntas. Então, vamos lá. Apareceu uma doença e quando eu estou conversando com o casal, os dois reclamam que a esposa está com muitos problemas de imunidade baixa. E está reclamando demais, que ela não está bem, ela reclama, ele reclama, e aí? É um processo para a gente? Podemos trabalhar em cima disso ou não? Você vai entrar com coach e com terapia, os dois juntos? Sim, porque a questão de imunidade baixa está muito ligada à questão emocional. Claro que você vai ver, vai fazer no mínimo perguntas para ela em relação à questão de alimentação, tudo mais, se ela tem uma boa alimentação ou precisa de um acompanhamento nutricional. Mas, segundo ponto, imunidade é muito ligada ao emocional. E um detalhe, ela pode estar não se alimentando direito por um processo depressivo, né? A imunidade pode estar baixando porque ela entrou em um processo depressivo, aí nesse processo depressivo ela não está se alimentando bem e aí gerou uma imunidade por causa de alimentação. Pode ser nem ser uma doença psicossomática. Até a questão de não procurar se alimentar bem porque não está bem com ela mesma emocionalmente. Exatamente. Por isso que a gente já entra com mapeamento emocional e agenda emocional. A agenda, você fazer a agenda com uma mulher que só ali ela está mudando a alimentação dela, ela está tomando o sol, ela está... Pô, tudo aquilo dali vai ajudar essa criatura. Já vai ajudar, ok? Então, a gente entra imunidade baixa está ligado ao estado emocional desequilibrado. Então, a gente já vai entrar com o processo terapêutico ali. Mapeamento emocional, agenda emocional, e aí você vai ver limpeza emocional, se tem que mudar alguma crença, o eu sou por admiração, rápido, objetivo, que é aquele que nós temos dois eu sou. Tem um que demora 1h30, que é um processo de criação de identidade, e tem um outro que é aquele rápido, que eu já ensinei, mas a gente comenta. É aquele que você pede para a pessoa
imaginar aquelas pessoas que ela admira muito, certo? Aí ela começa a escrever 7 qualidades, 7 características que ele admira no outro. Depois que estiver tudo escrito, as 7, aí ele vai lá, você vai lá, pede para ele escrever as 2 palavras. Eu sou no início, então vai ficar eu sou e as 7 características. Você pede para ele fazer a leitura, aquele mesmo padrão. 5 lendo, dando a pausa, depois as 5 vezes você pede para ele pensar o que é importante para ele, o que impacta na família, e vai colocando essa parte emocional para ele poder se alinhar com a frase. E aí, quando ele já está entrando emocionalmente, você vai parar e falar, cara, deixa eu te falar uma coisa. Esse daí é você. Esse daí é você, porque a gente não tem condições de olhar no outro aquilo que nós não temos. A gente só enxerga aquilo que a gente tem. E se você admira, é porque você tem dentro de você. E você vai falar, pode olhar na sua história, que no decorrer da sua história, você já foi chamado por isso. E aí você comenta e pede para ele olhar e fala com ele, olha, eu queria que você lembrasse que estão mentindo para você. O diabo mentiu para você. Essa é a tua essência. E pede para ele repetir mais algumas vezes. Você vai ver que ele vai se emocionar e aquilo dali vai dar um impacto. Essa atividade, por exemplo, você não gasta 20 minutos para fazer. Então, se você precisar de ativar recursos rápido para ele ver quem ele é esse eu sou. O eu sou focado para a área de admiração. E se você vai fazer uma identidade do cara mais profundo, que ele precisa, aí você vai gastar o eu sou, que é 1h30, mais ou menos 1h30. Beleza? Vou jogar outro. Ele já tem lá no... Ele está debaixo, Alexandre, o Alexandre... O Alex. O Alex pediu como disponibilizar o eu sou identidade em PDF. Esse eu sou, que deve ser o completo que você está falando, né? O completão já está lá e já tem um PDF dele, passo a passo. Aí nele eu coloquei cada palavra que você tem que fazer. É só entrar lá, tem o eu sou, e lá no eu sou, no EAD, debaixo dele já tem o PDF. A gente está passando por um processo de mudança, agora por causa dos congressos, está sendo uma coisa assim, revolucionária. Nós estamos lançando 3 congressos ao mesmo tempo, e só de coordenadores, eu já estou chegando a quase 20 coordenadores. Nós já temos lá, acho que 16 ou 17 coordenadores. Aí essa semana está sendo bem tumultuada, assim. Mas terminando, a gente teve uma ideia de abrir um espaço no EAD e colocar todas as ferramentas impressas. Porque aí você tem um campo, uma aula no EAD, né? Um espaço lá logo no final, provavelmente no final, e a gente colocar todas as ferramentas que precisam ser imprimidas, né? Ser impressas, para que vocês possam estar usando e achar mais rápido. Mas o eu sou está lá, é só para pegar lá. Gente, tá, ok. Esse daí a gente está providenciando para colocar agora. E eu já fiz uma adaptação na reprogramação de crenças. O grande problema deles, de escrever reprogramação de crenças, era que a gente tinha que fazer uma adaptação para cada situação. Aí qual foi o macete? Eu transformei a ferramenta em uma ferramenta coletiva, fiz em grupo a reprogramação de crença. Aí no grupo eu consegui, porque aí hoje a ferramenta, por exemplo, eu fiz lá no escritório, já fiz em alguns grupos, as pessoas estavam com coisas totalmente diferentes, elas tinham coisas totalmente diferentes. Um queria na área pessoal, outro na profissional e outro outra coisa. E os 3, eu consegui atender os 3 de uma vez só, com a mesma ferramenta. Então eu fiz a ferramenta adaptando para o grupo, aí agora falta só fechar algumas coisinhas
e a gente já vai liberar isso daí também. Tá bom? Isso, aí ficou show mesmo. Gente, mais alguma? Alexandre, se eu não lembro se eu fiz isso lá no... Eu sei que eu estou adaptando para fazer isso na igreja. Eu já fiz na igreja reprogramação de crença com mais de 20 pessoas de uma vez só. E tudo escrito. Aí, no lugar de eu escrever, quem escreve é o meu cliente. No caso do grupo, né, é o cliente. Isso, eu fiz lá em São Bento de Urânia, verdade. Fiz em Guarapari, no Carnaval, foi muito legal. E aí eu fui fazendo com aquela galerona, né? Gente, podemos continuar? A gente citou vários casos, eu vou citar alguns aqui e vocês me falam. Há uma perda, uma morte ou um divórcio. Como é que eu posso trabalhar isso daí? Inventa aí uma mulher lá de 50 anos. Melhor, a mulher tem 45 anos, está passando por um divórcio e ela te procura. E aí ela tem lá os problemas dela, o emocional está abalado, dores aparecendo, ela está para baixo, está ficando depressiva. Como é que você trabalharia essa mulher? E ela te procurou por causa de relacionamento. Quem vai descascar esse abacaxi aí? Me ajudem aí, vai lá. Vai lá, pode abrir. Pode falar. Agenda emocional, fazer um eu sou com ela, conhecer o mapeamento dela para ver quais são as áreas que estão afetadas além da questão do divórcio, para poder melhorar as outras áreas da vida. Ver a questão mesmo de perfil e valores para entender como é que eu vou conseguir motivar ela para melhorar as outras áreas e como falar para fazer uma conexão melhor com ela em termos de motivá-la. Acho que basicamente eu começaria por aí. Então, para aumentar a autoestima dessa mulher, para ela se ver como mulher, para ela estar como mulher, lembra que você pode colocar para ela todo dia de manhã ela acordar, ficar numa postura de Mulher Maravilha, aquela perna um pouco para frente, dar aquela quebrada na cintura. Você coloca como exercício diário. Você vai colocar para ela fazer o eu sou, como a Cíntia colocou. Você trabalhar uma crença para ela criar uma crença nova, que ela está nova, que ela tem outras oportunidades, que ela pode fazer. Eu lembro que eu falo todas as clientes, todas, sem exceção, toda vez, se você pegar todos os clientes que passaram por divórcio, eu digo uma coisa que é verdadeira. Se ele trabalhar a autoestima, trabalhar a parte de quem ela é, em 6 meses, ela vai ganhar uma cantada, ela vai estar interessada por alguém, ela vai se interessar. Então, se você trabalhar isso, focar a pessoa lá na frente, falar para ela que ela vai encontrar, ela vai começar a desenvolver essa química e vai conseguir fazer isso. Marcos, estive conversando com uma senhora de 55 anos, que o esposo saiu do armário, depois de 29 anos de casado. É uma crise. É uma crise. Conversamos muito, mas ela está bem, pois agora ela colocou em prática todos os hobbies e está feliz. Então, perceba, é uma crise? Não é um pipinão. Só que se você pega essa mulher e escuta essa mulher, vê o que ela... Gente, é isso que eu estou falando. Escute. Não no sentido de... no início, tinha alguns que achavam que esse escutar que eu falo é escutar a mulher reclamando o tempo todo da vida. Não é isso. É você perguntar o que está incomodando. Então, isso é uma escutativa. Não é você ficar ali, a mulher reclamando o tempo todo da mesma coisa. Não é isso. Ela falar 10 vezes da mesma... Não, falou uma vez, você já corta e passa e vai pedindo outras coisas para ela estar fazendo. Então, não é escutar uma reclamação dela. É você ver os pontos que ela quer melhorar.
aonde ela quer chegar. E aí você vai ouvindo ali, montou as crises que ela está passando naquele momento, entendeu? E aí você consegue montar o programa para ela. Um adolescente que começa a namorar e ali não está conseguindo, a parte sexual está travada, a parte não consegue falar autoestima. Como que eu vou trabalhar esse adolescente? A mãe dele veio e pediu para trabalhar esse adolescente. Então, é um adolescente, vamos colocar 15 anos, está querendo namorar, mas ele não consegue namorar. A ferramenta dos 10 passos para o namoro, que tem todos os passos que a gente pode levar ele a refletir, no que ele vai querer, quem ele é, onde que ele está procurando, o que ele está focando, quem ele está atraindo. Eu acho que essa ferramenta para qualquer um que visa em questão de relacionamento, desde um adolescente sendo o primeiro relacionamento, que isso é ótimo, porque o cara já vai começar munido com as melhores escolhas, até alguém que já errou muito na vida e precisa agora acertar. Se for uma pessoa que não tem bloqueio nenhum, usou o programa que a Cintia falou, perfeito. Se você entrou e na hora que você começou a desenvolver, você viu que teve algum bloqueio de sexualidade, alguma coisa, trabalha o bloqueio e volta lá, já tem todas as ferramentas em uma sequência. Ok? Beleza, show de bola. Outro passo. Vamos colocar aqui. Chegou, namoro, adolescente, deixa eu ver o que mais anotei aqui. Um comportamento destrutivo. Um jovem que está com comportamento destrutivo. Só está dentro de casa, jogos. Vamos lá. Estamos falando de um adolescente de 16 anos, adolescente para jovem, né? 16 anos, está envolvido com jogo, ele está viciado no jogo, ele está com problema de sair de casa, tem problema na alimentação, namoro, não está conseguindo namorar direito, porque ele está ficando dentro de casa, está viciado em jogos, e vamos colocar pornografia também. Como é que eu trabalho com esse jovem? E ele fala para você que ele quer mudar. Como é que você vai trabalhar isso com ele? Geralmente eu começo conhecendo, né, o perfil dele, ouvindo um pouco da história dele, e não gosto nem de começar com o teste do perfil comportamental. Eu gosto de ouvi-lo e tentar já sacar qual é o perfil dele, para poder saber qual é a linguagem que eu vou usar com ele. Se é mais direta, como que eu vou fazer isso, né? Se ele é estabilidade, o que ele é. A partir do perfil, identifiquei o perfil dele, eu vou começar a trabalhar para entender qual é o objetivo dele de vida. Na maioria dos adolescentes que eu estou atendendo com esse tipo de problema, são adolescentes que, infelizmente, não têm nenhuma perspectiva do que quer para o futuro. Então, eu tento gerar isso com ele para buscar um plano de ação para alcançar um objetivo. Tinha um rapaz que ele falou sobre isso. Ele veio, ele gostava só de jogo e tal, também tem vício de pornografia, e são ele mais 3 irmãos, homens, e todos mais ou menos na mesma faixa etária de adolescência, e você via que não tinha nenhuma perspectiva, ele simplesmente come, bebe, dorme, é obrigado a ir para a escola, e joga e se vicia em pornografia. E aí eu comecei a falar com ele, então, quanto tempo ele acha que isso ia durar, o que ia, né, para o restante da vida dele. Ele não tinha objetivo nenhum, nunca pensei em estudar, nunca pensei em profissão. Então eu comecei a falar, tá, mas o que você gosta de fazer? Fiz os testes, ele é muita estabilidade, né? Então ele pegou um gosto pela essa rotina ruim. E aí eu consegui, no final das contas, fazer com que, poxa, então tá,
Mas você acha que quando você precisasse sustentar, ganhar dinheiro por você, como que você poderia fazer algo que você gosta? Não, você gosta de jogar. Tá, mas hoje em dia você já viu que tem muitos caras que fazem isso realmente profissionalmente? Você toparia estudar jogos, desenvolver ferramentas novas de jogos, ser alguém profissional nisso? Ele, nossa, ia ser muito fera e tal. Eu já ouvi de times que vão. Ah, tá. Onde que isso acontece? Ah, nos Estados Unidos, a maioria. Então, você já sabe inglês bem? Você gosta da área de matemática, de informática? Como é que você lida com isso? Ah, não, eu só sei porque eu... Não, então, e se você procurasse ter boas notas, convencesse sua mãe a pagar um curso de informática avançada, de desenvolvimento de jogos? Cara, o cara viajou na maionese, para mim, né? Mas para ele estava fazendo todo sentido. E ele montou um plano todo onde o cara começou a tirar boas notas, negociou com a mãe essa questão esqueci agora, programação, alguma coisa lá de informática, um curso profissional. Começou a negociar com a mãe dele horários fixos que ele poderia investir nesse aprendizado e até mesmo em jogar, já que ele teria agora condicionamento. E aí eu mostrei para ele os coaches que mesmo, tipo Gabriel Goff, que jogava, mas jogava profissionalmente o pôquer, então quanto tempo ele estudava, quanto tempo ele jogava, o que ele fazia de meditação, cuidava da saúde e tudo mais para poder jogar melhor. E ele começou a focar tudo e no final das contas, graças a Deus, ele percebeu que não tinha nada a ver esse foco e foi para um outro melhor. Mas foi o que ajudou a tirar ele do buraco de não ter objetivo de vida. Então, isso você usou como motivação para trabalhar com ele, né? Criou uma motivação e trabalhou em cima. Um outro meio que eu achei o que a Cindy colocou é uma forma de ser trabalhado. Aí ela veio conversando e foi fazer um plano de ação informal. Por isso que é legal você ter as ferramentas aqui, antes de você ir, você ter algumas ferramentas já na sua cabeça para você poder usar de uma forma indireta. Agora, por exemplo, o Alex colocou um outro caminho que também é um caminho legal, tá? De fazer um eu sou, partir para destruir, para reprogramar crenças, trazendo esse indivíduo, porque provavelmente, se ele está... vamos pensar um pouco. Todo ser humano quer ser o quê? Amado, respeitado, valorizado. Tudo aquilo que a gente pensa de sentimentos bons, nós queremos ter. Se uma pessoa ela está do jeito que ele está aqui, viciado no jogo, só dentro de casa, alimentação, não consegue namoro, é porque esse cara ele não está se sentindo amado, valorizado, respeitado. Ele não se ama e ele não sente o amor dos outros. Então, não adianta, por exemplo, tem situações que os pais, nesses casos que a gente está colocando, o pai acha que é dar coisas. E não é dar coisas, entendeu? Não é você ir lá, por exemplo, uma vez eu estava e o pai virou para mim e falou, mas Marcos, ele está tão mal, e eu ainda vou brigar com ele. Eu falei, mas isso aí, se o amor tem a ver para chamar atenção, então você chama a atenção. Então, o pai estava deixando de colocar, então, fazendo só o que queria, não era por ali. Então, a gente precisa lembrar que não é porque eu vou lá, eu compro um celular, eu compro um iPhone e dou para um adolescente, que isso é amor. Não é porque eu gastei quase 4 mil reais dando um celular, comprando um celular para dar, que isso é amor. Para ele, pode não representar amor. Ele tem algo, gostou daquele algo, mas aquilo dele não representa que ele é amado. Amado é respeitar a opinião, conversar, dar o abraço, o carinho, ver da forma como ele quer ser tratado. Ok? Então, é outro caminho que pode ser seguido também. Lembra, gente, eu queria... aqui, o Alex colocou lá, trabalhar o eu sou, desbloqueio da crença, trabalhar a autoestima também, linguagem corporal. Show de bola, é outro caminho que pode ser seguido. Eu queria colocar um ponto para... Só colocar uma aqui.
Eu tô até aqui com um caderno que a mãe me entregou, um caderno inteiro escrito para uma menina. A mãe achou agora no feriado, quando ela viajou e a mãe ficou para arrumar as coisas dela e achou. Ela falando de suicídio, muita coisa, que ninguém enxerga ela, falando de brigas na escola, rapaz que não gosta dela, os amigos que agora rejeitam, ela se vê sozinha. Foi um caso parecido até com o que a Marlúcia citou, que o marido dessa mãe dela, que não era já o pai dela, já é um segundo casamento, assumiu a homossexualidade, largou agora da mãe, e até, né, ela perdeu o pai quando era muito nova, e agora o padrasto com esse agravante. Perdeu. E ela tá nessas tentativas de suicídio. A mãe estava muito desesperada. E aí a gente não sabia como motivá-la, ela não queria conversar com o coach, não queria conversar no CAPS, não queria tomar remédio, nem psicólogo, nada. E aí eu peguei e falei, me dá esse caderno, eu vou ler. E aí eu peguei e li. E como é difícil a gente se proteger, né? Porque, caramba, é muito horrível. Ela se cortou, ela tira foto, imprime e cola no caderno. Ela tem marca de sangue dela no caderno. E eu falei, cara, ninguém... Ela grifa, ela usa canetas diferentes. Eu falei, peraí. Ela planejava que alguém visse isso. Não ia estar tão organizado, tão bonitinho, expressar tanto se ela não quisesse que alguém visse. Ela está pedindo socorro, mas ela quer que alguém a veja. Ela fala muito de ninguém enxergar, que ela está sendo, né, invisível. Eu falei, a única coisa que ela escreve no caderno umas 2 vezes, assim, meio que entrelinhas, mas dá para entender, que o motivo dela ainda não ter cometido suicídio é a preocupação com a mãe. Foi o ponto que eu pesquei. Eu falei, pronto. Aí eu conversei com a mãe e fui lá com a mãe. Falei, olha, você precisa tirar. A mãe trabalha em hospital, com plantões enormes e tal. Eu falei, ó, não tem problema. Você não precisa largar seu emprego para ficar com ela. Mas o período que você tiver para ficar com ela, nem que seja meia hora, mas tem que ser meia hora de qualidade, fazendo alguma coisa que motive vocês duas, que seja alegre para vocês duas, que vocês gostem de fazer junto. Pintar o cabelo, fazer a unha, passear, não sei. Arruma alguma coisa para vocês duas fazerem de qualidade. E vamos testar para ver se ela começa a reagir. A menina é outra. Já tem 3 semanas que a mãe começou a né, fazer isso. E ela conseguiu tirar a menina e conseguiu fazer com que a menina se abrisse. Agora ela tá indo no psicólogo, tá tomando remédios também, que foi lá no CAPS, no psiquiatra, no médico, para manter mais a calma, que realmente ela já estava com problemas psiquiátricos mais graves, mas ela conseguiu fazer com que ela pelo menos se abrisse. Perceberam que tem tudo a ver com motivação naquela parte de valorização, amor, carinho. Então, assim, nesse caso, tem as ferramentas, mas você tem que pensar como que a pessoa pode se sentir amada, respeitada, valorizada. Sempre se pergunte isso. Porque se você for por esse caminho, você vai achar o que é importante para a pessoa e você trilha esse caminho. Então, lembra que o histórico, as crises, vão mostrar quando a pessoa não se sentiu amada, respeitada, protegida. Então, pensa naquilo, nesses sentimentos que precisam ter para uma pessoa ser saudável e busque esses sentimentos. Como que ela, aonde que ela não se sente? Por que ela não se sente assim? Ok? E aí, eu ia falar e a Cíntia complementou, e aí eu vou voltar à minha fala. Eu queria que vocês entendessem o seguinte, não tem um caminho certo. Não tem só um caminho. A Cíntia apontou um caminho que ela fez com aquela criança. Pode ser que ela usou, e se a mesma criança fosse atendida pelo Alex, o Alex usaria outro caminho e também alcançaria o coração daquela. Pode ser que eu atenderia, usaria outro caminho também. O que eu estou querendo dizer é assim, toma muito cuidado ao achar que tem um caminho apenas, um método apenas. Não tem. Você tem que ir adaptando, olhando, conversando e você colocando você no processo também. Onde e, Marcos, uma coisa que eu fiz muito, orar e pedir orientação de Deus para me mostrar
porque ela não aceitava fazer nenhuma ferramenta, ela não aceitava nem conversar com ninguém. No caderno, ela fala várias vezes que ela não tem nada que aprendesse na vida, mas foi quando, orando e lendo o caderno, eu identifiquei que os dois motivos que ela deixou transparecer 2 vezes que ela não cometeu suicídio foi por vergonha de magoar a mãe ou medo de magoar a mãe. Eu falei, pronto, é isso que Deus está mostrando, é a mãe dela que é a chave. E, gente, eles vão dizer pra gente, ó, eu achei interessante que eu peguei um caso, de um caso foi para outro, de outro foi para outro, aí essa última era um problemão, 2 anos já trabalhando com psiquiatra e psicólogo, e aí a psicóloga agora, eu achei interessante, a psicóloga, a psiquiatra e psicóloga, né, ela tem as 2 formações, ela começou a indicar casos para mim. Hoje eu recebi um telefonema de uma psicóloga, uma psiquiatra, psicóloga que eu não conheço, do interior, que deu meu telefone para uma pessoa que eu nunca vi e, na realidade, vindo. Então, é isso que a gente precisa fazer. Se a gente se adapta, se a gente dá o resultado, se a gente busca, lembra que você tem. Aí eu vou colocar alguns pontos que eu acho que são primordiais. Primeiro, você precisa conhecer as ferramentas. Você precisa conhecer e elas estarem aqui, ó, na sua cabeça. Você tem que conhecer as ferramentas. Deus, a promessa de Deus é que o Espírito Santo vai fazer a gente lembrar. Ou seja, lembrar é porque você já viu, você já estudou, você já se preparou. Não dá para ir sem preparação. Então, primeiro é preparação. Faz a preparação e aí você vai. Aí você tem uma promessa que o Espírito Santo vai estar junto com você. Então, a preparação, ela é muito importante. Se você desconhece uma ferramenta, se você está com dúvida, entre em contato, a gente monta, às vezes a gente monta aulas, tem um ou outro que entra em contato, a gente monta lá 3, 4 e faz uma aula só com aqueles 3, 4. Não tem problema. Se é a mesma dificuldade, a mesma... Então, a gente só precisa ter essa preparação para poder avançar. E é claro, a parte espiritual eu acho que é a parte que nos diferencia dos outros. Agora, eu não posso ficar esperando que meu anjo sopre no meu ouvido tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que me preparar. Marcos, uma dica. Pega a ferramenta e executa de maneira, não vou te dizer aleatória, mas de maneira assim, executa só ela. E em todo mundo que você conseguir, da família, dos amigos, gente que você sabe que nunca vai te pagar um processo. Pega disque, executa disque em todo mundo que você conseguir, porque você vai ver a reação diferente, completamente diferente de cada um. Explora bastante ela, como se você só tivesse aquela ferramenta para se virar. Eu até estava brincando com o Jô. Imagina se tivesse que resolver um problema de encanamento e você só tem a chave de fenda. Se fosse trocar um chuveiro, só tem a chave de fenda. Se fosse trocar um pneu, só tem uma chave de fenda. Como é que você ia se virar só com ela? Até você ficar tão íntimo dela, aí você passa para a próxima. Faz a mesma coisa com aquela ferramenta. Foi assim que eu consegui ficar mais ambientada, mais familiarizada hoje com todas as ferramentas que eu uso. Eu posso te dizer, a que eu escolher, praticamente, eu consigo a reação da pessoa para o lado que eu quiser, com a ferramenta que eu tiver naquele momento, como executar. Eu não preciso mais, não tenho tempo para fazer um eu sou, tudo bem. Eu vou conseguir o resultado com aquela ferramenta que eu posso executar naquele momento da pessoa, porque eu já conheço tão bem que eu posso ir conduzindo, modificando, até alterando um pouco ela, mas eu consigo o resultado que eu quero, porque eu já estou familiarizada. Enquanto a gente não se familiariza com a ferramenta, a gente fica muito querendo um esqueminha de Marcos, qual é a primeira que eu uso, qual é a segunda, quando é que eu uso, né? E não funciona assim. Cada pessoa que você pegar, você vai ter que ir intuindo realmente o que usar, qual vai ser a melhor ferramenta, o que dá para usar naquele momento,
o que você pode usar e aquela pessoa vai sair dali e não vai cometer algo errado, um suicídio, algo assim, porque você usou a ferramenta errada naquele momento. Então, às vezes, mesmo que seja o que a pessoa precise, a gente precisa levar ela para um outro canto que não vai resolver nada a princípio, mas quem sabe dê uma motivação para ela para uma próxima sessão. E eu só aprendi isso quando eu resolvi executar as ferramentas até dizer chega e falar, tá bom, agora eu já sei ela de cor, posso executar em qualquer um. Vou passar para a próxima. Maruza, antes de você falar, só para lembrar, nós temos caminhos de decorar e fechar. Por exemplo, a Ivanete, ela pegou e executou ferramenta por ferramenta, uma atrás da outra, fez o processo, depois pegou mais um, fez ou seja, no lugar dela aplicar, a Cíntia, por exemplo, está falando, pegar uma ferramenta e fazer direto. A Ivanete, ela foi aplicando várias ferramentas, mas o que aconteceu? Ela pegou muita gente. Ela pegou um período para tudo que vinha, ela atendia. Então, a prática, e aí você pode montar do seu jeito, como você vai fazer, vou ficar em uma só, vou ficar em várias. Aí não tem uma regra. Vou dizer para você assim, você tem que se familiarizar com a ferramenta. Não tem jeito, você tem que atender. Só aprendo a escrever escrevendo. Eu só aprendo a ler lendo. Eu só aprendo a atender atendendo. Não tem jeito. Fala. E sabe, é só um problema, Marcos? A questão da gente, às vezes, achar que precisa de mais ferramentas, mais tempo, mais explicação, em vez de executar e usar o que a gente já tem. Aí a gente entra num bug de querer muita informação e não coloca em prática, isso trava a gente em vez de ajudar. Quando a gente começa a botar em prática uma ferramenta que seja que a gente já sabe, a gente destrava e deslancha. O cara vem para mim e fala bem assim, porque eu não aprendi nada. Eu falei, quantas pessoas você já atendeu? Ah, nenhuma. Eu falei bem assim, vai atender que você vai aprender. O problema é que está entrando em um loop de conhecimento. Maruza, vai lá, Maruza, pode ficar à vontade. Eu queria falar sobre aquele casal que eu atendi lá em São Bento de Urânia. Lembra que tinha um casal que a menina queria ser atendida por você? Lembro. Eu atendi aquela menina lá, aquele casal lá, e desde aquele dia a gente continuou tendo contato. Qual era o problema? O que estava causando desequilíbrio no casamento é o menino que eles têm de 5 anos. Devido a ter nascido um bebê, essa criança estava querendo chamar a atenção deles de todas as maneiras. Aí eu comecei a trabalhar com ela, dando conselhos e assim, ouvindo o que ela poderia, perguntando a ela e a ele mesmo, por telefone, o que naquela semana eles poderiam fazer de diferente. No final, ela me ligou falando, irmã, eu não estou conseguindo, eu não tenho paciência com ele. Eu falei, então, irmã, vou fazer um propósito com você. Eu vou orar no meu horário que eu faço de oração todos os dias, às 3 da manhã, você gostaria de fazer comigo? Na primeira semana ela não conseguiu. Aí eu consegui, todos os dias, conversando com ela, falando que tinha orado. Aí depois ela também entrou em oração. Quer dizer, além daquilo que eles mesmos falaram que iam fazer e não estavam conseguindo fazer, aí ela viu que, pelo menos indo para a oração, ela conseguiu ter condição de fazer, que ela estava até pensando em mudar dali devido à situação, porque a família do marido dela mora próximo. Entendi. Então estava sendo problema o avô da criança, ela estava colocando a culpa nisso. E eu pedindo que eles dessem mais atenção, que eles saíssem mais com essa criança, conversassem mais, até que ela começou também a participar dessa oração às 3 da manhã. E quando foi sábado, agora ela mandou um recado, irmã, eu não reconheci hoje o meu filho na igreja. Porque chegava lá, ela falava que ele era o pivôzinho da classezinha dele e depois não deixava ninguém assistir o culto. E ela chegou para mim e falou, irmã, eu estou muito feliz que eu desconheci o meu filho. Ele está uma criança mais obediente, está uma criança mais receptiva. Ele agora faz carinho no bebê. Aí eu falei e antes disso, eu falei com ela, eu queria fazer uma ferramenta com você por telefone. Aí, pelo WhatsApp, eu fiz os valores. Só que aí eu coloquei para ela
quando ela falou que as coisas mais principais para ela, mais importante para ela eram os filhos, aí eu coloquei para ela naquela parte que fala, e se isso não existir mais? Faça de conta que isso não existe mais para você, que seria o Bruno, de 5 aninhos. Aquilo ela ficou assim apavorada, eu acho que foi isso que fez com que ela entendesse que tinha que fazer alguma coisa. Tinha que, porque as pessoas querem que a gente só fala e não quer fazer. Eu estou tendo alguns problemas com algumas clientes, porque eles querem só que a gente fala o que tem que fazer, mas eles não querem atuar. Sim. E a dificuldade maior é essa, a pessoa não quer agir. Eles mesmos falam que o efeito para conseguir tal coisa é fazer isso, mas quando chega na outra semana, eles chegam aqui dizendo que não conseguiu fazer. Quer dizer, não estão priorizando. Aí eu vi que valores também, nesse caso, ajudou muito. Porque ela entendeu que se ela valoriza tantos filhos que Deus deu a ela, então que ela tinha que lutar por eles. E eu fiquei feliz também. Show. Vocês perceberam que, na realidade, o que a gente está vendo, está conversando, é olhar o indivíduo a partir da visão dele. Quando a gente coloca na parte dele, por exemplo, para entender essa criança de 5 anos, eu tenho que ver a partir dele. Por isso que é importante a gente fazer, quando eu falei lá das aulas de PNL, para você ver as 3 posições perceptivas. É a sua visão de coach, é a visão da mãe, por exemplo, que você está atendendo, e a visão do terceiro, você está de fora. Então, quando você entra do lado de fora, você vê sem emoção, e quando você se coloca no lugar do sujeito, você vai para a primeira posição, não sua, mas na posição dele, você entende melhor o mundo dele. Então, gente, a ideia hoje seria fechar o como. Queria mostrar para vocês que existe a matriz familiar. Queria deixar muito claro que todas as matrizes familiares, a matriz familiar é um gerador de conflitos e que todos os casamentos, todas as famílias vão gerar crises. E você vai ter o esposo agredindo sem querer ou querendo a esposa, os filhos agredindo o esposo, os filhos agredindo seu pai, os filhos agredindo sua mãe. Ou seja, é uma bênção e, ao mesmo tempo, uma maldição, que vai ser agredido aqui. E a maior parte dos nossos problemas serão gerados dentro da matriz familiar. Ok? Após a matriz familiar, nós temos outra questão, que é a questão da matriz, que a gente poderia colocar, eu vou usar o termo de matriz social, que é quando você sai da parte da família, tudo aquilo que nós conversamos sobre a parte da família, a gente vai ver isso de um sistema maior. Então, a gente vai ver dentro do sistema maior, que é a sociedade. Aí vem escola, vem igreja, tudo isso vai trazer um problema e sempre a gente vai estar evoluindo e se transformando. E os problemas estão exatamente nessas mudanças. Ok? Todas as ferramentas que nós usamos, todas as ferramentas que nós temos, nós precisamos dar suporte para esse indivíduo, para ele entender que ele precisa evoluir e que ele precisa se adaptar ou se transformar. E lembrando que, se for criança, você vai fazer através dos pais, como a Marusa fez. A Marusa trocou. Era a forma da mãe atuar sobre a criança que vai fazer o efeito. Quando passa a ser juvenil, adolescente, você vai atuar com eles, mas também vai atuar na família. Lembra que tem que fazer esse processo, tá bom? Sempre ver os 2 lados aí. Gente, se não tiver nenhuma outra pergunta, o conteúdo que eu tinha para hoje era esse. Agora eu vou abrir para ver se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Se não houver, a gente encerra a aula. Estamos a 1h50 de aula, começamos exatamente 8 horas. Eu vou ver se a gente faz isso agora. Tendo as pessoas, a gente começa no horário, para não ficar muito tarde, né? Fica muito cansativo para quem chegou no horário. Não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Então, eu só tenho que agradecer ao Tenor, Marusa, Fabiana, Cíntia,
Áurea, Sandriana, Luiz, Lígia, Estela, Alex, Daniele. Muito obrigado por estar conosco. Eu vou parar agora a gravação. Lembrando que essa gravação vai estar no EAD, na parte de Master Coach de Relacionamento. Ele começa a renderizar hoje, aí amanhã a gente já sobe, então provavelmente em 48 horas no máximo chega aí. Espera aí, tem uma informação que chegou aqui. Hoje é aniversário da Sandriana. Como que você ficou sabendo de um negócio desse, Fabiano? Como é que você fala um negócio assim? A Sandriana está fazendo Parabéns aí, Sandriana. Cadê a Sandriana? Será que ela está só escondida ali? Ela abriu o celular e não está falando? Será que ela consegue falar com a gente? Será que ela consegue escrever? Às vezes a pessoa entra, estou aqui, então meus parabéns. E ontem foi o da Fabiana aí, ó. Então, parabéns aí para a Fabiana, atrasado, e parabéns para a Sandriana. Muito, muito que Deus abençoe vocês, abençoe as duas, ok? Que Deus abençoe mesmo. Assisti o vídeo que fala que hoje é aniversário dela. Não sei qual é o vídeo. Mas Deus abençoe, então, todas duas, que Deus abençoe mesmo. E aí tem um presente lá na área que a gente não conversou ainda, e eu estou para lançar, então eu vou fazer como se fosse um presente para as duas, entendeu? Vou aproveitar aí. Hoje nós lançamos Vocês receberam uma mensagem falando do curso gratuito do Coach Sua Origem Bíblica. E tem um que eu coloquei no EAD, que já está disponível para vocês, que é Sou Coach, e agora? O que eu faço? Lá vai te dar uma versão muito legal para você entrar no mercado de trabalho. Faz lá, tá bom? Então aí, ó, de novo, parabéns aí para a Sandriana pelo aniversário hoje e parabéns para a Fabiana, que fez aniversário ontem. Deixa eu parar as reuniões.